Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live. Uma live um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, em momentos que são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Seja muito bem-vindo. Aí a Paty chegando, Tatiane, Sheila, Ismael. Legal, o pessoal começa a chegar, começa a ser notificado. Vamos aguardar aquele minutinho clássico para isso. Mas antes, me diga aí você se está me vendo bem, se está me ouvindo bem. Me avisa aí nos comentários para eu saber. Opa, beleza? Galera dando oi. Mas coloca aí para mim, por favor, se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, só para eu saber se a gente pode tocar a partir daí. Essa live ela é um pouquinho diferente, é uma live em que a gente não vai falar sobre conteúdo técnico de contabilidade. Ah, Gil, obrigado, Ellen, legal, show de bola. Então tá. O pessoal vai colocando a mãozinha, né? Vai colocando o joinha, mas às vezes eu não sei se exatamente o joinha é pra quê, mas beleza, tá ótimo. Então se a galera diz que tá tudo ok, que tá legal, então vamos adiante. A ideia dessa live não é falar sobre o que eu costumo vir aqui falar para você, né? Toda terça-feira eu venho até aqui pelo Instagram te falar sobre contabilidade, sobre tributação, sobre tecnicamente ser melhor. E a live de hoje ela é um pouquinho diferente, porque eu quero compartilhar com você um pouco os meus pontos de vista, então queria deixar muito claro isso. A live de hoje ela é um grande pitaco, tá? Ela é uma opinião minha, não é a verdade, tá longe de ser a verdade. Aqui eu só quero compartilhar com você o que está fazendo sentido para mim nesse momento, eu em relação à minha família, ao meu negócio, aos meus clientes e aos clientes dos meus clientes e assim por diante, para ver se faz sentido para você, para ver se isso de alguma forma faz sentido, né? E aí a gente troca essa figurinha. Pode colocar aí nos comentários à vontade o que você concordar, o que não concordar, mas principalmente sugestões, dicas, o que você está fazendo por aí, tá? Para que a gente supere isso juntos, tá certo? Então assim, antes de mais nada eu quero começar por aquilo que para mim é o mais importante, é o fundamental, é o essencial nesse momento. O essencial é a gente entender que pessoas são mais importantes que negócios. Tá? Eu sou empresário, eu trabalho como profissional liberal, sei que o mundo real é feito de ter renda, pagar obrigações, melhor do que ninguém, nós contadores entendemos isso, mas esse momento ele é muito importante para que a gente coloque coisas em perspectiva. Né? E para mim, o que me ajudou a colocar tudo em perspectiva foi começar tendo ciência de que pessoas são mais importantes que negócios. Esse é o grande ponto. Isso, Shirley, exatamente. O Joel J fala isso com muita propriedade, né? Pessoas precisam de pessoas. E a gente está acostumado a pensar isso talvez de uma forma um pouco rasa, e esse momento ele demanda da gente uma necessidade de aprofundar isso. Antes mesmo dessa quarentena, né? Aqui em Florianópolis, Santa Catarina, isso aconteceu muito rápido. Terça, quarta, quinta-feira, as coisas já muito rapidamente foram sendo fechadas, né? Para o município, para o estado. E antes disso, na segunda-feira, e parece que faz muito tempo, né? Mas foi só na segunda-feira, não faz nem uma semana. Na segunda-feira, minha esposa e eu, a gente conversou e eu tomei a decisão de ligar para todas as pessoas que tinham me contratado para cursos presenciais, consultorias presenciais, e suspender ou cancelar ou prorrogar indefinidamente até que isso melhore, né? Então, eu entrei em contato com sescons, com sindicontes, com empresas, com pessoas. Falei, cara,
eu tô suspendendo, até porque semana passada eu viajei, né? Fui dar curso em Belém, passei por aeroportos, não sei se de repente eu tô com alguma coisa, não tô, e vamos suspender. Para minha segurança e para a sua também. E ao fazer isso, não vou falar em números, mas eu basicamente abdiquei de 50% a 60% da minha receita projetada para esse mês de março. É bom isso? Claro que não. Né? É agradável? Claro que não. Mas é uma decisão a ser tomada, porque nesse momento a gente tem que entender que pessoas são mais importantes que negócios. Claro, você não pode cometer um suicídio de um lado para proteger o outro, mas você tem que ter uma visão muito lúcida e de mundo real. Eu gosto de pensar na seguinte perspectiva. Acho que foi a Luciana, eu acho, lá do Rio, que me perguntou assim, Caio, como é que tu tá te sentindo? Como é que estão as coisas por aí? Porque aqui de vez em quando assim dá um aperto no coração, aqui de vez em quando a coisa fica meio assim. E nesse começo eu estava um pouco aflito, eu estava um pouco ansioso, eu estava um pouco nervoso, um pouco naquela angústia de não saber o que virá. E o fato é o seguinte, pais precisam cuidar dos filhos, os adultos precisam cuidar dos avós, dos idosos. A gente precisa se posicionar o quanto antes de uma forma que permita que a gente cuide do outro. E você não consegue cuidar de ninguém se você não se cuidou ainda. Sabe aquela história de quando você entra no avião que fala, cara, primeiro coloca a máscara em você e depois coloca no outro? No começo eu pessoalmente senti, tô compartilhando com você aqui, eu senti esse baque. E aí eu precisei parar tudo e falar, não, peraí, bota a cabeça em ordem, organiza o espírito, a mente e você precisa cuidar dos outros, né? Então, eu em relação à minha esposa em relação a mim, nós dois em relação à nossa filha, né? Eu em relação aos meus pais, aos meus sogros, né? Eu também, e aqui eu quero puxar um pouco para o lado econômico, porque eu acho que isso é importante também pensar. Eu não tenho funcionários, o meu trabalho eu não tenho colaboradores no sentido de funcionário, mas eu tenho prestadores de serviços, eu tenho fornecedores para mim, e esses fornecedores precisam de mim. E como classe média, eu tenho também pessoas que dependem de mim, pessoas que me prestam serviço, né? Então talvez você também tenha um cenário desse, né? Talvez você seja classe média, que tem uma condição, eu não sou rico, mas você não é miserável, você não é pobre, você talvez tenha alguma reserva, e talvez tenha lá aquela moça que vem fazer limpeza na sua casa uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, né? Aquela pessoa que vem cortar a grama do teu quintal, enfim, pessoas que podem estar dependendo de você. E para mim foi muito importante o quanto antes me centrar, me blindar, me proteger para conseguir ser útil para essas pessoas. Porque a verdade é essa, agora a gente tem que pensar que as pessoas são mais importantes que os negócios e no afã de proteger os negócios você não pode arriscar a vida de pessoas, né? Talvez você tenha uma situação que não é a melhor de todas, ok? Eu queria ter uma reserva de 1 ano e eu não tenho, mas talvez você tenha uma reserva de alguma coisa. De repente aquela pessoa que depende de você não tem absolutamente nada, né? Eu me sinto muito privilegiado hoje de não depender exclusivamente de um salário pingar ou não no dia 5 do mês. Mas se você é empresário, talvez você tenha um empregado nessa condição, talvez você tenha um fornecedor nessa condição, talvez tenha uma pessoa que te presta serviço na tua casa, ou para tua esposa, ou para os teus filhos, ou para você mesmo, que esteja nessa condição. E a gente agora tem que assumir essa postura.
E eu não tô querendo dar puxão de orelha em ninguém, não é isso. De novo, repito, eu tô aqui para te falar o que faz sentido para mim, é o que tá me motivando, o que tá funcionando para mim para esse momento. Foi me colocar em perspectiva, porque a gente passa por uma... Não agora, eu digo, mas no nosso passado recente, a gente passa por uma época de uma condição muito agradável, muito tranquila, muito boa de se viver, né? A grande maioria das pessoas tem internet em casa e no celular, e tem ar-condicionado, e tem uma televisão, e tem isso, e tem aquilo, e tem água encanada, e tem um chuveiro que aquece, né? Então, nós vivemos em uma época em que nós temos condições muito agradáveis, muito tranquilas, né? São tempos fáceis, vamos dizer assim, e agora a gente se deparou com tempos difíceis. E infelizmente a gente está tão acostumado com esse conforto que quando não dá para ligar o ar-condicionado e você começa a suar, começa a transpirar, isso já gera já soa para a gente como um sacrifício. E a gente precisa se colocar em perspectiva. A gente está começando essa quarentena e muito provavelmente ela vai durar. Muito provavelmente a gente vai ter aí 15 dias, talvez um mês. Depois disso, a gente não sabe, né? E é libertador, inclusive, entender, cara, eu não sei, né? Isso é muito importante, né? A gente tem que ter essa visão. Cara, a gente não sabe como será. A gente tem algumas projeções, tem alguns estudos, tem algumas possibilidades, mas a gente não sabe como será. A gente não sabe como será, a gente não sabe. Você tem que ter ciência disso, para que isso deixe de ser uma ansiedade, uma angústia no teu peito e você consiga objetivamente pensar em relação a isso. Assim, cara, eu não sei, mas olha só, vamos planejar pro pior, mas vamos esperar o melhor. Vamos entender que vamos pensar em planos de contingência para diferentes níveis do que pode vir no futuro. Vamos se preparar para isso. Né? Se você tem alguma condição, cara, não demita. Se você é empregador, não demita. O quanto for possível, não demita. O quanto for possível, toque os negócios, pense em novas estratégias. A gente teve um monte de gente muito bacana essa semana fazendo lives incríveis, né? O Eliandro Prado, principalmente, eu adorei a maratona de lives dele falando de finanças, de gestão, de soluções objetivas do que pode ser feito. O cara foi generoso pra caramba. O cara trabalha com finanças e jogou isso, né? Jogou isso para tudo. Ó, galera, vamos lá, usa, bota aí o logo da tua empresa, vamos multiplicar isso. Pensando mais em pessoas do que em negócios. É isso. Sabe? Não demita. No que for possível, pô, reduz carga, mas não demita. Né? Se você tem lá a moça que vai limpar para você, se ela vai limpar, que ótimo. Se ela não vai, ofereça assim, cara, vamos fazer um acordo, de repente eu vou te pagando esses dias mesmo você não vindo e depois a gente, sei lá, depois a gente se acerta. Né? Tem um cara lá que, pô, por exemplo, eu tenho uma pessoa que presta serviço para mim, produzindo arte, produzindo coisas aqui. Cara, eu nem cogitei cortar, porque eu poderia cortar? Poderia, mas assim, vai me faltar comida se eu não cortar? Não vai me faltar, então segue, porque esse cara conta com esse dinheiro também. Essa cadeia, se você entra numa mentalidade de escassez, de histeria, de apavoro, você começa a cortar tudo sem raciocinar se realmente é necessário e você cria aí sim você cria uma crise acelerada. Nós estamos num momento crítico, nós ainda não estamos numa crise. Isso é diferente. Isso é diferente. Para a gente se colocar em perspectiva, para a gente enxergar que são só tempos difíceis. É só isso. É só isso. E, cara, na boa, isso vai passar. Tu tá entendendo isso? Isso é muito importante.
isso tudo vai passar. Não vai ser agora, é claro, vai durar, você vai ter uma retração, você vai ter, né, vou vender menos. Cara, tem negócios que você pode trabalhar uma estratégia, tem outras que fechou e pronto. Tudo bem, ok, mas assim, vai passar. Manter as pessoas sãs, manter as pessoas saudáveis, e saudável do ponto de vista físico, mas também mental, também espiritual, também tudo isso, cara. Muito mais do que só o financeiro, muito mais do que só o econômico, muito mais, muito mais. Assim, coisas que têm feito sentido para mim, tá? E acho que é importante para vocês também. Cara, eu participo de um grupo de WhatsApp, tem os de contabilidade, tarará, aquela coisa, mas tem um grupo de WhatsApp que é muito bom pra mim, que é um grupo de WhatsApp da época da galera que fez psicologia comigo, né? Um grupo lá de alguns colegas, né? São 10 mais ou menos pessoas lá naquele grupo. E assim, é um grupo onde a gente tem um entrosamento de falar besteira, de botar meme, de fazer piada, todo mundo tem mais ou menos a mesma vibe. Cara, aquilo é maravilhoso pra mim, aquilo me mantém num nível de sanidade. Né? Parar pra ver um filme com a minha filha, com a minha esposa, jogar um videogame com ela, bater um papo. Se você é casal, se você não tem filho, fica mais fácil dar uma namoradinha. Se você tem filho, agora tá todo mundo dentro de casa, fica um pouco mais difícil, mas você dá um jeito. Isso é importante também, isso mantém a nossa sanidade. Fazer jejum de notícia é importante para se colocar em perspectiva. Né? E aqui eu quero fazer um gancho com o nosso trabalho enquanto contadores, tá? Cara, o nosso trabalho como contador evita essa neura de ver tudo e compartilhar tudo. Encaminhar tudo não é solução. Compartilhar tudo não é solução. Você jogar vídeos para frente não é solução. Faça um jejum de informação. Assim, cara, para um tempo, não consome tudo, dedica, sei lá, 2 horas por dia a se atualizar, tá bom. Você não precisa mais do que isso. Lá no WhatsApp, desabilita o negócio de baixar vídeo automático, baixar foto automático. Porque senão, se baixar automático, você vai ver. Se você vai ver, talvez você não consiga ter a tua mente blindada o suficiente para ver e não absorver. E isso é um cuidado que você tem que ter. Você não pode absorver tudo, porque tem um monte de vídeo mentiroso, tem um monte de fake news, tem um monte de besteira, tem um monte de mensagem apocalíptica, tem um monte de gente querendo falar porque o pessoal isso é um complô da China para não sei... Cara, isso não adianta porra nenhuma. Você tem que se blindar disso. Você tem que se nutrir agora de coisas que te façam bem e tenham aplicação prática. Sabe? Vai nas fontes oficiais. Recebeu alguma coisa? Cara, confere antes. Depois passa para o seu cliente. Passa para o seu cliente com alguma orientação. Sabe? Não fica despejando coisa, porque esse é um comportamento ansioso, né? Você está ansioso, você está angustiado, aí você recebe as coisas, você não digere, você já sai vomitando isso em cima dos outros e fica um ciclo muito louco de todo mundo assim. Para, respira, não pira, segura. É isso aí, professor Edgar. Essa chuva vai passar. Tudo isso vai passar. E por isso que eu comecei dizendo, pessoas são mais importantes que negócios. Negócio é importante, mas não é o mais importante. Entre você ter uma dívida e você tirar a única fonte de renda do teu funcionário, cara, dívida se paga. De verdade. Assim, e trazendo de novo pra gente... E agora eu falo isso com muito... Assim, eu quero ter muito cuidado, tá, em falar isso.
Mas é o nosso momento de ser algumas coisas, né? O contador para o seu cliente empresa, a empresa para o seu funcionário, o pai de família para a sua família, né? Ou a mãe de família para a sua família. Esse é o nosso momento de ser algumas coisas. Não é um momento de histeria, não é um momento de surto. Tá? Nós temos que estar alertas, nós temos que saber, nós temos que conhecer, nós temos que estar atualizados, mas sem o surto, sem o desespero. Tá? Mas a gente precisa ser firme, a gente precisa ser forte, naquele conceito, na melhor concepção da palavra fortaleza. Né? Aquela ideia, de novo, coloca a máscara em você primeiro e depois ajuda a pessoa do seu lado. Você tem que se blindar, tem que garantir a sua saúde, faça o jejum de informação, né? Mantenha um bom nível de humor, seja lá no grupinho de WhatsApp, falando besteira, tira uma hora só para falar besteira, tira um tempo para namorar, tira um tempo para ficar com a sua família, tira um tempo para si mesmo, para zerar um pouco a cabeça. Isso vai te dar fortaleza, isso vai te dar estabilidade, para que você seja suporte da pessoa do teu lado. E isso vale para a vida pessoal, isso vale para a vida profissional, isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Tá? Vale para você dar orientação objetiva, mas vale para você dar o suporte, porque nada pior do que... Imagina você, empresário, chegando para o seu contador e falando assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Aí você olha para ele, caralho, eu também não. Não. Assim, cara, estabilidade, esteja centrado, né? Seja fortaleza, seja firme, seja suporte para os outros. Isso é para o teu cliente, isso é para o teu funcionário, isso é para o teu fornecedor, né? E de repente você deve estar pensando assim, tá, Caio, mas quem é que vai ser suporte para mim? Os outros vão ser. Mas é que eu não posso falar para você esperar os outros. Eu estou falando com você. Então você tem que ser isso para os outros. Naturalmente, um vai ser para o outro e alguém vai ser para você também. É o que é. Tá? Não tem essa. Então, dentro de tudo isso, é claro, eu não poderia deixar de fazer um gancho com a aplicação prática da nossa profissão contábil. Você já deve ter escutado N vezes todo esse discurso de que o contador não é um mero gerador de guia, que o contador não é só um cumpridor de burocracia, que o contador ele não é só um mal necessário. Esse é um momento crítico, é um momento chave para demonstrar isso. Só que isso envolve ser mais do que tecnicamente bom, né? E eu sou um cara que eu estou sempre aqui te ensinando sobre técnica, né? Estou sempre te ensinando sobre contabilidade, sobre tributação, mas isso é uma parte, né? E claro, eu não sei tudo e não domino tudo e eu escolhi isso como uma forma de ser útil para você. Mas esse momento que a gente está vivendo é um momento ímpar para que você... Vamos pensar no casal, né? Pare de olhar um para o outro e um do lado do outro olhe para frente para um objetivo em comum. Né? Para que a empresa, ao invés de um ficar olhando para o outro em picuinha, um se coloque ao lado do outro e olhe para frente em objetivo comum. Né? Que o empresário e o contador, ao invés de ficar olhando um para o outro e discutindo isso, olhem para frente com um objetivo comum. E essa que é a questão. Cara, você sabe fazer mais coisas do que só gerar guia? Aproveita esse momento e aplica isso. Nunca foi tão clara a necessidade de ter reservas de contingência, de ter um bom fluxo de caixa, de saber o seu ciclo operacional, de saber o seu endividamento, de saber qual o valor recuperável dos seus ativos. Tudo isso é importante pra caramba.
Se você tiver surtado aí, como é que você vai ser útil para o teu cliente? Eu gosto muito quando o Ítalo Marcilli fala, né, sirva, seja forte e não enche o saco. Né? Eu gosto muito disso, porque exatamente é isso, cara. Sabe, não com o jeitão dele, talvez, vamos ser um pouquinho mais carinhoso aqui, mas é isso, cara, não seja parte do problema, não seja parte da histeria. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas o fato de ser difícil quer dizer que não é impossível. Então, não faça parte dessa massa de histeria e de teoria de conspiração. Faça parte do grupo prático, o que nós podemos fazer em relação a isso. Então vamos lá, vamos agir junto, vamos pensar junto em solução. Vamos transformar isso numa oportunidade. Eu não estou querendo ser poliana aqui, não estou falando de jogo do contente, aquilo lá é chato pra cacete mesmo. É um momento crítico? É, e será pior, muito provavelmente, a próxima semana vai ser mais dolorosa do que essa. Porque a gente está acostumado com o conforto do ar-condicionado e do chuveiro aquecido. Você já pensou isso aqui numa época em que não existisse internet, numa época que não existisse Netflix, numa época que não existisse iFood? Já pensou isso, cara? Você já pensou na época dos nossos pais, dos nossos avós, uma coisa dessa? Né? Tem um ditado oriental que eu gosto muito e que eu acho que tem muito a ver com isso. Cara, para um pouquinho de reclamar e seja forte no sentido, não no sentido de insensível, mas no sentido de que, cara, tudo bem você se sentir triste, tudo bem você sentir medo, só que as coisas vão acontecer e agora você precisa se recompor, você precisa ser forte para servir. Você precisa ser forte para ser útil ao outro. Você precisa ser forte pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu empregado, pelo seu fornecedor, pela sociedade, por todo mundo. Você precisa ser forte por quem não pode ser forte. Não de insensibilidade. Né? A sensibilidade ela está aqui. E nunca foi tão necessário que ela exista. Né? Nunca foi tão necessário que a gente esteja, né, com empatia, com carinho, com uma palavra amiga, frear a vontade, às vezes, de... Porque a gente tá convivendo mais, né? E ocupe-se, sabe? Ocupa a tua cabeça. Ocupa a tua cabeça. Né? Porque tem um ditado, eu não sei exatamente ele na ponta da língua, mas ele é mais ou menos assim, de que homens fortes criam tempos fáceis. E os tempos fáceis criam homens fracos. Só que os homens fracos criam tempos difíceis e os tempos difíceis criam homens fortes. É um momento de ser forte. Quando eu falo homem aqui, eu digo ser humano, né? Homem, mulher, enfim. Eu gosto muito desse ditado. Né? E é isso. A nossa capacidade, a nossa resiliência, a nossa capacidade de ser forte, a nossa capacidade de colocar as coisas em perspectiva, de pensar a longo prazo, tudo isso vai estar sendo testado agora, está começando a ser testado, isso vai ser testado cada vez mais agora. Né? E você tem que estar forte, você tem que estar saudável fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Né? Se você tem religião, reze. Se você não tem, sei lá, faça o que você quiser. Mas, assim, não seja implicante com religião, né? Assim, cara, reze do seu jeito, ore para quem você quiser orar, mentalize, sei lá. O que quer que seja, isso ajuda, isso é bom. Sabe? Isso é muito bom. A gente tem que fazer isso um pelos outros. Nunca foi tão urgente se pensar sobre planejamento sucessório, sobre proteção de patrimônio, sobre planejamento tributário, sobre gestão financeira. Mas nada disso acontece entre histéricos, nada disso acontece entre pessoas mentalmente abaladas. E com muita delicadeza, com muita humanidade, lembre-se que você também precisa prestar seus serviços, você também precisa arrecadar, você também precisa ter fluxo de caixa, porque tem pessoas que dependem de você. Eu sei, e nesse momento a gente tem dois comportamentos que podem acontecer, né? Você pode ter a pessoa que, não, cara, eu vou agora aproveitar esse momento
e do limão fazer uma limonada ou uma caipirinha, que é melhor ainda, e vou vender meus serviços e vou bater, né, de porta em porta, entre aspas, né, de WhatsApp em WhatsApp, etc. Vou prospectar, esse é o momento. É importante fazer isso, você só tem que fazer isso com humanidade, porque não é o momento de você parecer um crápula, né? Mas você precisa fazer isso, todos nós precisamos. Eu continuo vendendo os meus cursos, eu continuo ofertando, né, o Contabilidade Sem Mimimi, eu continuo ofertando consultoria, porque esse é o meu trabalho. Mas também existe uma outra linha, que são as pessoas que, cara, se pegam nessa solidariedade e resolvem entrar numa linha do tudo 0800. Eu vou fazer imposto de renda de graça, eu vou fazer gestão financeira de graça, eu vou fazer... Cara, calma aí, tá? Segura um pouco também. Ofereça, talvez você possa negociar valores, talvez você possa fazer alguma ação social, mas o seu negócio continua sendo o seu negócio. Não entre nessa euforia pseudo-humanitária e prejudique você e os teus, porque qualquer coisa que você fizer agora, você tem que pensar que isso se sustenta a longo prazo. Tá? Acho que essa que é a grande questão. Lembre-se que você tem que sustentar isso a longo prazo. Tá? Então ofereça o que você pode oferecer, da forma como você pode oferecer. Não se sinta uma pessoa horrível por cobrar pelos teus serviços, porque é isso que você faz e é nisso que você faz a diferença, e todos precisam continuar trabalhando, funcionar, mas é uma questão de ter empatia, de ser humano, de ser solidário, sem se automutilar, sem cortar da própria carne e descobrir um santo para cobrir o outro. Tá? Isso é muito importante. A gente começa a ter movimentos muito interessantes, né? A gente já tem aí sistemas de gestão de processos, sistemas de trabalho online financeiro que estão liberando, né, sistemas para videoconferência. Cara, aproveita tudo isso. Aproveita para fazer uma transformação digital no teu negócio, aproveita para chegar perto dos teus clientes e pensar em soluções. Né? De repente aquele cara lá que é personal trainer, que agora pode de repente ir para uma área digital, de dar atendimento remoto. De repente ele pode gravar aulas e vender essas aulas. Caio, mas nem se compara com o que ele estava faturando na academia. Eu sei, mas o problema já está lá. Vamos pensar numa solução, ainda que um paliativo. Faturar 10% do que ele faturava é melhor do que não faturar nada. Né? Você tem um negócio local que agora depende de entregar delivery. Cara, será que você, contador, não pode fazer a ponte para esse cara ter um carinha aí de marketing digital, fazer um Google Meu Negócio, fazer um trabalho de AdWords? Será que não dá? Será que não dá para fazer alguma coisa? Né? Num grupo de WhatsApp, a gente estava conversando agora no início da tarde, né? O cara tem um atacado e varejo de produtos de piscina. Assim, porra, o cara vai fechar, o cara vai quebrar. Então, peraí. Será que não dá para fazer algum trabalho em cima disso, marketing de conteúdo, para o cara que está em quarentena na casa dele que tem piscina comprar delivery? Será que esse cloro não ajuda na limpeza além de ajudar na piscina? A gente tem que começar a pensar em alternativas, mas você só consegue fazer isso se você estiver saudável. Por isso eu repito o que eu falei no começo dessa live. Pessoas são mais importantes que negócios. Eu não estou dizendo que o negócio não é importante, mas a pessoa é mais importante. A gente tem que passar por isso, a gente tem que superar isso juntos. Esse é o momento disso. Pessoas são mais importantes que negócios. Você que é empregador, cara, pensa muito bem, na hora que liberarem a quarentena, realmente precisa todo mundo voltar a trabalhar fisicamente ou dá para manter alguma coisa remota? Aproveita esse momento para testar o teletrabalho. Pensa muito bem antes de entrar nessa loucura de querer derrubar a medida para ir trabalhar. Cara, pensa muito bem nisso.
Entre o teu negócio ter aí uns meses ruins, ter uma dívida e de repente, pô, o BNDES até vai soltar umas coisas boas aí pra galera conseguir se recuperar depois. Entre o teu negócio ter uma crise e alguém ir trabalhar só porque você não permitiu outra coisa, e esse cara daqui a pouco pega um negócio desse, leva pra casa, pro filho dele, pra mãe dele, pra avó dele, sei lá pra quem. Pensa bem, cara. Pessoas são mais importantes que negócios, tá certo? E o mais importante de tudo, se mantenha saudável, se mantenha ativo, humor, jejum de informação, exercício físico, momento de lazer, momento de namoro, tudo isso é importante. Tudo isso é importante para você se manter alinhado, para você se manter saudável, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Beleza? Era isso, gente. Eu queria deixar essa palavrinha para vocês. É uma live um pouquinho diferente, não é uma live sobre contabilidade, não é uma live sobre conteúdo técnico, mas eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha te ajudado. Para quem perguntou, sim, ela vai ficar salva por 24 horas aqui. Se você achar que isso vai ser útil para alguém, se você achar que isso vai ajudar alguém, compartilha, né? Eu vou te fazer aquele pedido de sempre para a gente não perder o hábito. Tira um print dessa tela, coloca nos teus stories, me marca para eu saber que fui útil para você. Eu costumo dizer que eu costumo usar a hashtag Bora Crescer Junto, mas eu vou substituir temporariamente por Bora Superar Junto. Vamos superar junto esse negócio, beleza? Forte abraço, um ótimo final de semana para você e até a próxima.